De fato, o nosso contexto urbano mais intenso nos limita, mas, sabendo disso, eu creio que seria prudente e sábio da nossa parte dizer o seguinte: tem algumas visitas que eu não posso deixar de fazer. Eu me lembro muito bem de um conselho de uma senhora da primeira igreja de Vitória, uma pessoa que eu tenho um carinho profundo, como uma mãe, Dona Marisa Peinô. Ela disse para mim, em uma determinada ocasião, ela disse: olha, você perca um casamento, perca a festa do casamento se você precisar perder, mas não perca um funeral e não deixe de visitar uma alma enlutada. Então, assim, o pastor deve saber, nesse aspecto, o seguinte: olha, o irmão foi para o hospital. Eu lembro do John Piper, né? John Piper disse que no início do ministério dele, quando o presbítero da igreja foi hospitalizado, ele dizia: eu corri, eu queria chegar ali mais rápido do que a ambulância. Então, tem um membro da igreja no hospital, esse é o tipo de visita que você não pode deixar de fazer. Esse é o tipo de visita que você não pode delegar. Não dá para você dizer: meu pastor auxiliar vai lá e visita por mim. É a visita que você precisa fazer. Tem uma família enlutada. Essa é a visita que você precisa fazer. Então, se o ministério é tão corrido, a agenda é tão intensa, o contexto que você vive é um contexto muito corrido, eu acho que você precisaria lembrar dessas coisas. Uma das coisas que me marcou muito, pastoreando ao lado de Hernandes em Vitória, é que Hernandes sempre viajou aquela coisa esquisita, né? Eu não consigo entender como que Hernandes consegue fazer o que ele faz com a agenda dele. Mas sempre que ele chegava em Vitória, ele me ligava e dizia: tem alguém no hospital? Tem, o irmão fulano de tal está hospitalizado, ou a irmã fulano de tal. Ele diz: quer ir lá comigo? Eu disse: pastor, eu já fui. Ele diz: então eu estou indo lá hoje à tarde. Então, sempre foi assim, durante todo aquele período. E aquilo eu aprendi. Eu creio que coisas boas que a gente aprende, a gente pode passar para os outros, né? Isso mesmo, um dos ministérios pastorais importantes, né, é o ministério do consolo, ou, como disse o reverendo Baldeci lá no comecinho, o ministério da presença, e que o pastor pode e deve manifestar de diferentes maneiras na vida do povo, na vida da sua congregação. E aqui só uma palavrazinha de incentivo aos pastores que nos assistem nesse exato momento. Quando você visita, você não vai apenas beneficiar alguém, você acaba sendo beneficiado. Inúmeras vezes você sai de casa para consolar um coração aflito, uma pessoa enferma, e você chega ali e recebe tal testemunho daquela pessoa, uma palavra daquela pessoa, você volta para casa dizendo assim: Deus, muito obrigado, e eu ainda recebo para fazer esse tipo de coisa, né? Que bênção poder fazer isso, e eu ainda recebo para fazer isso. É glorioso o ministério. Eu sou muito entusiasta do ministério pastoral. Você, pastor, presbítero, diácono, que esteve conosco aqui nessa live, você, irmão da igreja, deixa eu terminar aqui com uma palavra que eu acredito ser importante para todos nós. Tenha disponibilidade para o corpo, tenha disponibilidade para a igreja de Cristo, esteja pronto. Talvez não seja uma formal visita na casa de alguém, mas uma oportunidade que o Senhor dê e que você possa, de maneira intencional, abençoar espiritualmente um irmão, uma irmã, alguém da igreja. Quem sabe um incrédulo que passou lá na igreja e você estava lá disponível antes do culto, depois do culto, para uma conversa, para um convite e para abençoar pessoas. Nós fomos chamados para isso. Dispõe o seu coração. Isso vai fazer diferença entre ser um consumidor de igreja e alguém que serve no corpo de Cristo.